Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade a nossos vídeos referente a custos industriais, né? E a gente vai estar analisando uma situação problema, né? A gente recebeu um e-mail, né? E bem interessante, né? Uma pessoa falando trabalhava numa cooperativa, né? E estava com alguns problemas, né? Ela e as outras pessoas que estavam lá na cooperativa referente a valores, né? Valores. Explicou mais ou menos o processo. A gente inseriu alguns dados, né, com base nas informações que foi passado, né? Então aí vai servir de exemplo aí para a gente fazer essa análise, tá bom? Ficou bem interessante aí a análise sobre o processo. Então vamos lá, né, entender aqui qual é a situação. Uma cooperativa produz 8 tipos de produtos diferentes, onde o custo unitário de cada um segue os seguintes valores, né? Então, beleza. Então, aqui a gente tem um primeiro detalhe que é a quantidade de produtos, né, que são fabricados, né? Ou seja, são 8 produtos. Cada produto tem lá seu custo específico de fabricação, né? Quando a gente fala sobre custo específico de fabricação, a gente tem que levar em consideração, né, todo o processamento dele, né, ferramentas, maquinários, né, quando a gente fala de ferramentas, maquinários, entra, né, valores específicos, né, do rateio voltado à depreciação, né, entra aí a parte de energia elétrica, enfim, todo o custo referente ali para se ter o produto, né, e aí no caso estão os valores específicos. É um detalhe bem interessante. Eu me lembro uma vez de um professor, né, ele explicando algo sobre uma temática parecida, né, quando você vai fazer o rateio, normalmente existem algumas variáveis, né, gera algumas dúvidas, né, então é importante, né, fazer o arredondamento desse valor, né, então veja aí que todos os valores eles estão aqui arredondados, né. Se você for fazer, né, uma matriz de estratificação de custo, normalmente você vai encontrar lá valor, exemplo, esse que está aqui, R$11, né? Você vai encontrar 10,69, né? Então é importante essa questão do arredondamento, porque existem custos que às vezes ficam difíceis de você estabelecer, né? Então arredondando para ter uma margem melhor de segurança. Com base no custo estabelecido, entra um outro fator na sequência, que é a questão da precificação, né? E a questão da precificação, né, ela tende a mudar, né, algumas lógicas ali para se chegar ao preço, né, com base no estilo do produto, né. Nesse caso de cooperativa, né, normalmente tem muito produto de artesanato, né, coisa do tipo que não deixa de ter seu custo operacional, obviamente, né, matéria-prima, insumo, mão de obra, né, mas aí entra um detalhe importante que é o que se já tem tabelado ali de valor, né, que é o valor de mercado, né? Qual é a média que aquele produto ali está tendo ali de valor de mercado, né? Será que aquele valor de mercado ele cobre o custo que se tem ali, que a gente tem ali para aquela fabricação? Isso é importantíssimo fazer essa análise, porque se teu produto ele não tem um valor agregado que se sobressai à concorrência, né, você tem um valor, né, final de produto maior do que a média ali de mercado, provavelmente você vai ter muita dificuldade para venda, né? Então essa análise de custo de mercado é muito importante, né? E aí no caso a pessoa explicou que referente à precificação final, né, foi tomado como referência a questão do valor de mercado, né? Valor de mercado ali com base nos produtos, né? Então, tendo como referência esses valores, aqui a gente tem as indicações referentes a o valor final, né? O valor final, ou seja, o preço de venda tabelado dos produtos, né? Então, exemplo, o produto 1, ele vai estar sendo vendido a R$20, né? Ele vai gerar um lucro ali de 81% em cima dessa venda, né? E aí a gente tem a especificação para cada um dos produtos, né? Então, o produto 2 ele vai gerar aí 50% de lucro, ele vai estar sendo vendido a R$6, ele vai estar com 50% de lucro. O produto 3 está sendo vendido por R$25 e ele vai estar gerando aí uma margem de 38% de lucro, né? Então veja que são margens relativamente muito boas, né? Ou seja, a gente não está com nenhuma margem aí abaixo de 20% de lucro, né? A menor margem, né, é referente ao produto 5 e ao produto 8,
né? Cada um gerando uma margem de lucro de 25%, né? Só que aí entra um detalhe interessante, né? Entra um detalhe interessante referente à margem de lucro, que é o seguinte, né? Que é o tempo de execução desses produtos, né? Entra essa questão do tempo de execução desses produtos, né? Cada um desses produtos aqui tem seu tempo específico. Alguns têm tempos iguais, mas oscila, né? Você vê que o produto 1 ele dura 10 minutos ali para ser fabricado, né? Já o produto 8 ele leva 60 minutos, assim como o produto 7, né? Então, esse detalhe do tempo operacional é importantíssimo, né? Ele é importantíssimo porque ele vai te dar uma margem que é chamada de lucro líquido por hora, que a gente vai falar daqui a pouco, e principalmente para você ter a composição do tempo operacional, né? Diminuir aqui. Nessa cooperativa, né, atuam 10 pessoas que atuam no ciclo de fabricação, né? Beleza. Cada uma dessas pessoas tem uma jornada de 10 horas diárias, de segunda a sexta, né? Ou seja, eles trabalham de segunda a sexta. Se cada um tem 10 horas de jornada diária, significa 10 horas de jornada diária, significa que cada um vai ter 50 horas de jornadas semanais, né? Se você tem 5 dias úteis ali de operação e é 10 horas por dia, 10 horas vezes 5 vai dar 50 horas semanais, ou seja, cada pessoa vai ter 50 horas semanais e durante a semana, né, todos juntos, né, dá um total de 500 horas. Já que cada um faz 50 horas por semana e são 10 pessoas que estão ali atuando na semana, daí a margem de 500 horas, ou seja, 500 horas de trabalho, né, 500 horas de trabalho dedicados aí a essa execução, né? Então isso aí é importantíssimo e, como eu tinha comentado, ter essa margem do tempo, né, operacional faz faz uma diferença muito grande para esse tipo de análise, porque a gente vai poder saber qual é o teto operacional, né, dessa equipe, né, tomando como base o produto com menor tempo e o produto com maior tempo, né? Então aí você tem como ter uma base operacional, né, inclusive de indicação aí de mínimos de produtos que você teria, né, colocando coeficiente de segurança, né, e o limite, né, o limite ali de produtos, né, que você poderia fabricar durante a semana com base nessa quantidade de pessoas. Lembrando que essa análise ela só é possível da forma como ela está se todas as pessoas que estão ali no ciclo operacional tiverem a mesma capacidade. Ou seja, todos eles puderem executar todos os produtos, tiverem ali a mesma capacidade. Por isso que quando a gente vai para a indústria, né, um processamento industrializado, automatizado, essa métrica ela fica mais fácil porque a máquina ela não vai ter oscilação. A gente sabe que ela pode quebrar, coisa do tipo, mas ela minimiza a oscilação. Para o vídeo não ficar tão extenso, eu quero focar agora nessa parte do lucro líquido por hora, que é muito interessante, né, para esse contexto, né, de análise de produtividade, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que vai ficar. Pronto, aqui tá bom. O que acontece? Cada um desses produtos. Deixa eu tirar aqui o seletor. Pronto, beleza. Cada um desses 8 produtos, né, como a gente falou, ele tem um tempo específico, né, ali de fabricação, um tempo médio, né? A gente sabe que pode oscilar um pouco para mais, um pouco para menos, mas para a gente ter uma métrica importantíssima, né, que aí eu já adianto para a pessoa que mandou o e-mail, que uma coisa que eu percebi que estava faltando, que eram as metas, né? As metas são importantíssimas para você chegar ali a um padrão, um valor ali específico, mas a gente vai comentar sobre isso depois. O que é que o lucro líquido por hora ele vai trazer? Ele vai dar as indicações dos produtos, né, que são mais rentáveis ali para o processo. A gente está falando de 8 produtos aí para fabricação, né, que podem ser fabricados, né, e tempos diferentes. Então, exemplo, se eu for comparar o produto 1 com o produto 8, o produto 1 demora 10 minutos para ser feito, o produto 8 demora 60 minutos. Mas se esse produto que demora 60 minutos, ele me trouxer um lucro muito elevado, né, vale muito a pena estar trabalhando nesse produto. Mas o inverso também faz sentido, né? Se eu estou trabalhando ali muito tempo nele, ele não vai me gerar um lucro tão atrativo, né? Esse produto ele pode ser um problema para o meu arsenal ali de produtos que eu posso estar vendendo, né? Então aqui é bem interessante porque o produto 1 ele demora 10 minutos.
como a gente está fazendo aqui a relação do lucro líquido por hora, observa que se eu faço um produto em 10 minutos, significa que em 1 hora eu consigo fazer 6. Ou seja, 60 minutos, que é referente a 1 hora, dividido por 10 dá 6. Né? Então eu consigo fazer 6 desses produtos aqui em 1 hora. Né? E o lucro líquido desses 6 produtos, né, em 1 hora é de R$54. Né? Então veja que é um lucro líquido interessante, ou seja, daria um lucro efetivo aí de R$54 por hora, com a realização, obviamente, da fabricação desses 6 produtos, né? De 6 itens desse produto, né, aí dentro de 1 hora. Né? Já se a gente for fazer essa mesma análise para o produto 8, observa que ele vai trazer um lucro ali de R$15 dentro de 1 hora. Né? Ele demora exatamente ali 1 hora para ser feito. Né? Então veja a diferença, né, de valor de um para o outro. Né, de volume ali, né, de lucratividade. Quando a gente vai observar o valor, né, desses dois produtos, né, se a gente for observar, o produto 1 ele custa R$11 para ser fabricado e ele vai ser vendido por R$20. Ou seja, só na venda direta dele ele gera um lucro de 81%. Né, por produto. Né. Você vai pegar esse último produto, o 8, que demora 60 minutos, ele custa R$60 para ser fabricado e vai dar uma taxa de lucro ali de 25% por produto. Isso aí é interessante porque entra uma outra análise que é do capital investido. Né? Quando a gente coloca que o produto 1 ele custa R$11 para a fabricação e ele demora 10 minutos, significa o seguinte, né, que se a gente vai fazer essa análise do lucro líquido por hora, né, ou seja, se um produto dura 10 minutos para ser feito, ou seja, 6 produtos dá para ser feito em 1 hora, a gente teria R$11 multiplicado por 6. Né? Ou seja, a gente está fazendo uma análise para 6 produtos, né, para fazer esse comparativo aí por hora. Né? Então, se a gente multiplicar 11 por 6, ele vai dar igual a R$66. Né? Então, dentro de 1 hora, o custo para se fabricar os 6 produtos é de R$66. Né, que é para ficar equilibrado com esse último produto. Né? Ou seja, eu teria que investir R$66 para a fabricação desse produto, enquanto esse aqui ainda o investimento é de R$60. Então veja que tem uma diferença. Né? Eu preciso investir menos ali no produto 8 para ter uma compensação ali de 1 hora de execução. Só que aí entra um detalhe interessante. Esse produto 8 ele só vai me gerar lucro a partir de 1 hora. Né? Porque ele só vai ficar pronto efetivamente depois de 1 hora. Esse outro produto, esse produto 1, né, em 10 minutos ele já vai estar me gerando R$9 de lucro, que representa aqui os 81%. Né? Então veja como é interessante essa verificação ali passo a passo da operacionalização do produto no que diz respeito ali à taxa de lucratividade. Né? Então veja que esse produto 1 ele é de longe o mais rentável, né? Tanto na análise de lucro líquido por hora, né, como também na relação fracionada dessa hora. Né? Ou seja, em 10 minutos ele já está me gerando lucro. Né? Enquanto o outro, né, para gerar o lucro, a gente precisa realmente passar 1 hora executando ele. Por exemplo, 45 minutos de execução daquele produto, ele não vai estar acabado. Então não vou ter como ter lucro com ele. Mas esse outro, né, o produto 1, em 10 minutos eu já estou vendendo lá uma unidade dele. Né? Então já tem um produto acabado. Né? Então aqui a gente já tem um detalhe interessante que é o seguinte. Né? Esses produtos com maior tempo, como o caso do 7 e do 8, eles são produtos que trazem uma carga maior ali para, nesse caso aí, da cooperativa. Então aí um detalhe interessante. Bom, para não ficar tão longo, né, a gente vai dar uma pausa, né, e depois a gente volta com mais análise sobre esse problema, tá bom?